Bem-vindos a esta noite de sexta-feira, noite de culto racional, de palavra, noite de oração, noite de fervor em Deus, de uma busca constante, contínua, pela manifestação da graça de Deus sobre graça, da manifestação poderosa. O profeta Jeremias, quando estava diante de um povo que apenas confiava na liturgia, o povo que confiava apenas nas questões exteriores, o estereótipo, confiava na liturgia, na lei, confiava no templo, confiava nas festas, mas o seu interior estava amortecido, estava frio. E o profeta Jeremias alertou quanto a isso e disse: bendito é o homem que confia no Senhor. Ele disse: dar-vos-ei um novo coração. E ainda disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a nossa busca. É por isso que aqui estamos. Por isso saúdo a todos meus amados. Boa noite, amadas ovelhinhas, amadas do meu coração, preciosos do Pai. Bem-vindos a este momento maravilhoso. Que bom estar com vocês. Que bom é partilhar com os amados a boa palavra de Deus. É estarmos unidos nessa busca constante, contínua, pela manifestação de Deus, pela obra poderosa de Deus. A maior necessidade da igreja é a necessidade de avivamento. A palavra diz em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, olha aí, amado, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, o avivamento começa na igreja e transborda para o mundo todo. O avivamento começa na igreja, é sobre nós, é em nós, é em nosso meio, é no meio do povo de Deus, em nossas igrejas, em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossa vida pessoal. É aí que começa o avivamento. E o avivamento tem início quando nós, como igreja, temos consciência do nosso pecado, temos arrependimento e buscamos em Deus restauração. Então, nós não podemos gerar o avivamento, mas nós podemos preparar o caminho para o avivamento. Então, hoje, a maior necessidade é a necessidade por avivamento. Nós vemos os sinais da sequidão espiritual, porque ministérios que outrora foram pujantes, poderosos, hoje estão minguando. Nações no mundo que foram o berço da reforma protestante, o berço da luz de Deus para o mundo, hoje são consideradas pós-cristãs estas nações. Catedrais que eram grandes monumentos da glória de Deus, hoje são barzinhos para tomar café com pão de queijo. Amados, cristãos que outrora eram fervorosos, ativos na obra, verdadeiros missionários, evangelistas, hoje estão frios, dormindo espiritualmente. Então, que comece conosco, que seja eu, que seja você, o grande promotor em Deus desse preparar do caminho para um grande avivamento espiritual. Esta é a minha primeira palavra. Eu sinto necessidade disso, meu coração almeja por isso. Eu creio que quando esse grande avivamento de Deus ocorrer nesses últimos tempos, os tempos do Apocalipse, eu creio que cegos enxergarão, surdos ouvirão,
paralíticos andarão, coxos saltarão, pessoas serão radicalmente curadas, vidas serão libertas do poder das trevas, haverá uma grande restauração espiritual nas nações, pessoas dobrarão os joelhos, estarão sedentas da palavra, e os céus hão de deitar o orvalho da misericórdia, os céus hão de deitar as chuvas de vitória, as chuvas e as torrentes do Espírito Santo. Veremos pessoas manifestar os dons do Espírito, dons de orar, dons de curar, dons de falar em línguas, interpretação de línguas. Pessoas, a igreja há de ser a maior restauradora de vidas do mundo. Pessoas vão entrar em nossos templos, quebradas, caídas, machucadas pelo mundo, e serão dentro das nossas igrejas que eu digo, as igrejas à volta do mundo, independentemente da denominação, mas igrejas de Deus. Então, dentro das nossas igrejas, pessoas serão restauradas, corações serão libertos, o poder das trevas há de ser desmascarado, há de desgarrar das vidas. Em nome de Jesus, o cordão umbilical com o mundo será cortado. Pessoas terão coragem, capacitação em Deus de cortar o cordão umbilical com o pecado, com o mundo, com as trevas, para viver uma vida pujante, uma vida cheia da glória de Deus, cheia do Espírito Santo. Pessoas que andarão, e onde andarem, as pessoas verão Deus na vida delas. Amados, é tempo de chorarmos pelos nossos pecados, com verdadeiro arrependimento no coração, e termos uma busca constante, incessante, perseverante pela presença manifesta de Deus, pela comunhão com Deus. E eu sei que Deus há de restaurar e sarar a nossa terra, e nós veremos um gigante de Deus levantado para o mundo, para dizermos: Cristo é o Senhor, Cristo cura, Cristo restaura, Cristo faz a obra. Eu sinto a presença de Deus, eu me alegro na presença de Deus, meu coração está extremamente feliz. Eu sei que sinais, prodígios e maravilhas hão de seguir os que creem. Há pouco, meu amado, querido amigo, irmão, ovelhinha, filho na fé, pai do coração, o amado presbítero Jorge, acabou de me dar um testemunho maravilhoso do amigo César Reis. Nós oramos muitas vezes por ele aqui. Ele tinha um câncer e os médicos faziam o tratamento com a intenção de diminuir o câncer para então poder operar. E a notícia maravilhosa que chegou agora é que simplesmente o câncer sumiu, para a glória e o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles faziam tratamento para diminuir e depois operar, Deus já operou, amado. A mão de Deus já operou e o câncer sumiu para a glória do Senhor. Isto é um sinal de Deus, isto é uma bênção de Deus. A palavra diz que sinais e maravilhas hão de seguir aqueles que creem. Oh, louvado seja Deus, louve a Deus, amado. Vamos exaltar ao Senhor por este milagre, vamos exaltar ao Senhor por esta maravilha, vamos agradecer a Deus pela benevolência, pela graça manifesta, o poder manifesto, a cura que foi operada. Obrigado, meu Deus. Nossos corações se enchem de alegria, nossos corações se enchem de júbilo, meu Deus. Obrigado. Tu és o Deus digno de ser adorado, de ser louvado. Obrigado pelo milagre na vida deste irmão César Reis, Senhor. E nós cremos que nesta hora, Pai,
pessoas que estão assistindo ao vivo ou a live que fica registrada em nosso canal, @Cristo Vive Missão. Pessoas agora estão sendo estimuladas pela fé, estimuladas, meu Deus, a receberem também o milagre, a confessarem também o milagre. E é isso que nós queremos pedir, Pai, buscar nesta hora, pela vida de algumas pessoas, Pai. E aqui, primeiramente, a irmã Diva Glória Sampaio, a dona Diva Glória Sampaio, que também tem um câncer, meu Deus. Nós queremos enviar uma oração da fé, um estímulo da fé. A fé aciona lá dentro pela pregação da palavra, pela confissão da palavra. Que a palavra de Deus alcance agora o coração da dona Diva, seus familiares, aqueles que estão próximos a ela agora. Dona Diva Glória Sampaio, seja mais um testemunho de um milagre de Deus. Que este câncer seja jogado por terra. Que haja agora um milagre, uma maravilha, um sinal, um prodígio, em nome de Jesus. Nós declaramos pelo sangue de Cristo, este câncer agora reduzido a nada, seja expulso deste corpo agora, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós ligamos aqui na terra a favor da dona Diva Glória Sampaio. De igual maneira, Senhor, oramos pela vida do irmão Luiz Silva, que é o tio do presbítero Valdécio, Pai, internado, entubado, com Covid-19, em nome de Jesus. Este mal agora saia desta vida, Pai. Nós pedimos porque confiamos na fé, acreditamos, Pai, no poder da fé. Sabemos, ó Deus, do poder que faz infinitamente mais. Nós somos chamados a profetizar, nós somos chamados a declarar, nós somos chamados a manter firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Portanto, oramos pelo irmão Luiz Silva e declaramos um sinal de Deus na vida deste homem, para a glória de Deus. Oramos pela vida do irmão Lázaro, cantor gospel, nosso irmão na fé, que está internado, estado gravíssimo, também com Covid-19. Declaramos, Senhor, um sopro de vida deste homem agora, um sopro de misericórdia sobre esta vida, que a mão poderosa de Deus agora, em volta deste corpo agora, e pelo sopro do Espírito Santo agora, encha esses pulmões com vida, encha agora, Pai, as células deste corpo, os órgãos vitais, o cérebro, o coração, o pulmão, ó Deus, os rins, fígado, pâncreas. Agora, meu Deus, cada célula deste corpo seja cheio de vida, o sopro da vida, o sopro da vida, o toque do milagre, a palavra geradora de vida, chegue agora ao corpo do irmão Lázaro, e ele saia dessa enfermidade nesta hora. Prevaleça a palavra da fé, prevaleça a palavra de Deus, a vontade soberana de Deus, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e sirva a Ele de um grande testemunho, de um grande sinal do poder de Deus, tanto para a comunidade da fé, e especialmente para os de fora. Que o avivamento, o milagre e a cura comece agora nestas vidas, Pai, e assim transborde para o presente século, em nome de Jesus. Oramos ainda, Pai, pela nossa querida ovelhinha, recém-nascida, prematura, Estherzinha, Senhor, está com a saúde muito frágil, uma criança muito agitada, pouco dorme durante a noite, muito choro, muita agitação. Em nome de Jesus, esse corpinho prematuro seja agora tocado pela misericórdia e graça de Deus, seja agora maravilhosamente, assombrosamente,
poderosamente, envolvido pela ação do Espírito Santo de Deus, possa ser tocado e curado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora, Pai, nesses minutos que antecedem o estudo bíblico, movidos pelo louvor, movidos pela oração, movidos pela confissão da palavra, a declaração da fé. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu creio eu falo, aquilo que nós cremos nós falamos. A nossa fé, Senhor, precisa ser professada, declarada, mantida em oração perseverante. Nós buscamos, nós batemos na porta, nós perseveramos em oração, nós cremos, Senhor, de todo o coração, mente, espírito, alma, corpo, boca, língua, coração. Ó Deus, nós colocamos a vida agora, Senhor, sobre isto, Pai, porque nós cremos, Pai, no poder do Evangelho, nós cremos no poder restaurador da palavra, nós cremos no poder santificador do Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra regenera, restaura, recria, ressignifica a vida. A Tua palavra, Cristo Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos que Tu podes alcançar agora, Pai, alguém que está num leito de enfermidade, num quarto obscuro, fechado, tapado, obscurecida a vida, onde existe lá cheiro de morte, onde a morte está rondando esse leito de enfermidade e esses pensamentos voltados para a morte o dia todo. Nós cremos que nesta hora o poder da vida alcança esta pessoa, arranca agora dos grilhões da morte, arranca agora dos pensamentos malignos, e tudo que é vivo, tudo que é verdadeiro, tudo que é bíblico, tudo que é de Deus, encha agora, meu Deus, esta vida e este coração. Nós não somos negacionistas, Pai. Nós sabemos que neste mundo existem muitas aflições, mas nós sabemos que acima delas Deus está, o trono erigido de Deus. Nós sabemos, Senhor Jesus, como disseste há 2000 anos atrás: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham a minha paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quem disse isso foi aquele que carregou o peso do pecado sobre si. Quem disse isso foi aquele que carregou o peso da condenação, o peso da morte, o peso da acusação, o peso da condenação da lei. Aquele que se fez maldição em nosso lugar, se fez maldito no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória, ressuscitou em glória, ressuscitou em glória. Sim, 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 a morte não pôde conter, as trevas, os grilhões da morte não puderam conter, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Deus que ressuscita os mortos, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem as chaves da vida, da morte, do inferno. O poder todo está concentrado nas suas mãos. O seu nome está acima de todo nome. Por isso, nesta hora, meu Deus, que esta palavra adentre os ouvidos espirituais daqueles que nos ouvem, ó Deus, gerando grande manifestação do poder e da glória de Deus, Pai. Bata em retirada todo mal, bata em retirada agora, ó meu Deus, todo pensamento maligno e contraditório. Bata agora em retirada, Senhor, toda arma forjada por Satanás, porque nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é verdadeira. Então, em nome de Jesus, nós, como comunidade da fé, povo de Deus, estamos profetizando, meu Deus, estamos buscando a comunhão com a face de Deus, e em nome de Jesus, Senhor, estamos preparando o caminho, ó Pai, para um grande avivamento. Queremos, Pai,
ter esta aliança como igreja. Vamos, meus irmãos da fé, minha família espiritual, vamos criar, a partir de hoje, vamos criar esta aliança, esse vínculo bíblico, como comunidade da fé, pela busca perseverante, pela comunhão com Deus, preparando o caminho para um grande avivamento. É preciso, é a hora de nós voltarmos-nos totalmente para Deus, buscarmos perseverantemente a face de Deus, conscientizarmos-nos dos pecados em arrependimento e fé, voltando-nos totalmente para Deus, para que Deus sare a nossa terra, restaure as nossas vidas por completo e nós sejamos uma igreja avivada por Deus. E esse avivamento que há de começar em nós, há de transbordar para o mundo, em nome de Jesus amado. Vamos nesse espírito da fé, vamos nesse espírito de autoridade, vamos promover uma grande reforma protestante. Eu creio nisso, eu creio. O dia se aproxima, os sinais estão se mostrando, Jesus está voltando. Hosana nas alturas, para a glória do seu nome. São agora 19 horas e 52 minutos. Já passamos a apresentação, louvores, oração. Vamos agora, agradecimento pela cura do irmão César Reis, livre de um câncer, para a glória do Senhor. Já oramos pela vida de alguns irmãos. Agora vamos ao estudo da palavra. Nós temos agora 38 minutos para o estudo da palavra de Deus, para lançar sólidos fundamentos, levantar agora muros, edificação rochosa, estrutural, para uma igreja saudável. Oh, eu amo a igreja de Jesus, eu amo o povo de Deus, eu amo a vida que envolve o povo de Deus, a vida espiritual, o mundo da salvação. Como eu amo Jesus, como eu amo esta palavra. Deus é bom. Eu creio. No meio da igreja, Deus vai fazer uma grande obra, um grande avivamento para o mundo, em nome de Cristo Jesus. Pois bem, abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 78, versículo 5. Vamos falar hoje sobre o coração do justo é constante, pois ele confia no Senhor. Salmo 78, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha, amado, que palavra tremenda, hein? Os filhos de Efraim, embora armados de arco, baterem retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, fez-o seguir, aprumou as águas como num dia, que guiou-os de dia
com uma nuvem durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas, lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez mananciais de águas. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Esta é uma palavra extremamente atual, que nos mostra como Deus fez, como Deus operou, abriu o mar, levantou uma coluna de fumaça para guiar, uma coluna de fogo para clarear e aconchegar no frio do deserto, tirou água da rocha, transformou água amarga em água doce, e mesmo assim aquele povo era um povo de coração obstinado e rebelde, que insistia em permanecer no pecado. Então Deus disse que não seja assim com a nova geração, que vocês transmitam a vossos filhos, para que esta geração e desta geração a próxima geração seja um coração, tenham um coração que confie em Deus. Olha lá, que ponham a sua confiança em Deus e não se esqueçam dos seus feitos, mas observem os seus mandamentos. Essa é a proposta de hoje, que nosso coração seja constante no Senhor, que nós ponhamos nele a nossa confiança. É tempo de avivamento. Pai eterno e amado, eu creio, Deus, que a tua graça e a tua misericórdia alcançaram nossos corações, fez de nós novas criaturas, regeneradas, criadas em Deus. Mas então, Senhor, nós temos uma grande proposta, que é a carreira da fé diante de nós, uma proposta que o Senhor colocou diante de nós, trilhar a carreira da fé, olhando firmemente para Jesus, confiando em Deus. Temos diante de nós, Pai, além dessa grande proposta, a carreira da fé, uma grande responsabilidade, que é desembaraçar-nos do peso e do pecado que tenazmente nos asseguia, para que corramos com perseverança esta carreira proposta. Ó Deus, sabemos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos os dias a carne quer nos envergonhar. Todos os dias a carne quer nos afastar da comunhão com Deus. Por isso, Pai, precisamos de perseverança, precisamos de constância, acima de tudo contando com a graça de Deus sobre graça, que nos abraçou e que dá para nós capacitação para que possamos tudo vencer e permanecer inabaláveis. Assim sendo, Senhor amado, o coração do justo é constante, porque o coração do justo confia no Senhor. Fala-nos, ensina-nos. Queremos ser esta geração, ó Pai, que aprendeu a confiar em Ti e não se esquecer dos seus feitos maravilhosos, pois queremos deixar um legado para as próximas gerações e quiçá, ó Pai, fazer uma grande diferença nesses últimos dias que antecedem a Tua volta. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, e a amada igreja online diga amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, minha querida família, povo de Deus, santos e preciosos, nesses 30 minutos que nos restam, eu quero lançar um sólido fundamento bíblico aos corações dos amados irmãos, porque é preciso abrir os ouvidos da alma para escutar a voz do salmista ou dos salmistas quando dizem
que o Senhor conhece o caminho dos justos. E dizem também os salmistas que o caminho dos ímpios perecerá, ou perecerão os seus caminhos. Então nós precisamos de voltar os ouvidos para o alerta e salmodiar no Senhor, porque se nós temos um sinal de alerta, uma voz de alerta, é porque é tempo de nós revertermos o atual quadro que o mundo se encontra. Se há um sinal de alerta, é porque ainda há tempo de gerar uma mudança. Se você está dirigindo o seu veículo e você está diante do semáforo, e o semáforo está lá, o sinal amarelo, e você vê o sinal amarelo, você tem tempo de frear o carro para não avançar e não gerar um acidente. Da mesma maneira, o sinal de alerta dado pelos salmistas nos mostram que é tempo de nós pensarmos, refletirmos, meditarmos na palavra de Deus e permitir que esta palavra nos mostre os pontos que devem ser postos diante de Deus para que Deus trabalhe em nós. Porque nós não queremos apenas um remorso. Pequei, tive remorso por causa do pecado. Nós não queremos apenas remorso. Judas Iscariotes também teve remorso, mas o remorso não foi arrependimento, por isso Judas não teve perdão. Nós queremos viver verdadeiramente o arrependimento. É tempo, amado, ainda é tempo. Queremos viver verdadeiramente o arrependimento, a mudanças de caminhos que somente a palavra de Deus pode promover, para que assim trilhemos a vontade de Deus, a jornada de Deus, e consequentemente vejamos grandes maravilhas de Deus operadas. Amados, a mão de Deus estendida cura enfermos. A mão de Deus estendida liberta encarcerados. A mão de Deus estendida livra o seu povo da derrota, da vergonha. Como nós vimos domingo, a voz de Deus falada a Josafá: não temas, nessa peleja não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco. E diz que pela manhã cedo, tendo saído todos ao deserto de Tecoa, pôs Josafá em pé à frente do povo, os levitas junto a eles, e começaram a ministrar ao Senhor. E Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então ele começou a tocar a trombeta de alerta, porque era o tempo oportuno para se ouvir a voz de Deus. O tempo oportuno de se ouvir a voz de Deus é hoje, é agora, now, é já. A porta larga que leva à perdição e ao inferno e ao mundo está escancarada. O mundo vive como nunca depravações, mundanismos, imoralidades, perseguição, cristofobia. Amados, o mundo vive como nunca os sinais da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. E é para isso que o mundo caminha. E concomitantemente, a palavra diz que a igreja de Deus iria brilhar a glória de Deus, para que o mundo visse essa glória e glorificasse ao Pai. Então, amados, o que aconteceu com o povo de Israel, para que o salmista diga que eles tinham um coração obstinado e rebelde contra Deus? Aconteceu que
eles não viveram por fé, eles não ouviram a palavra com fé, eles ouviram a palavra como se fosse uma mera palavra, uma palavra qualquer. Eles não misturaram a fé e por isso não tiveram o repouso e as promessas. Veja em Hebreus 4, como diz assim a palavra, versículo 1: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, não teve proveito, visto não ter sido acompanhada pela fé. Ou seja, a palavra que aqueles homens no deserto ouviram não teve proveito. Por quê? Porque eles não tiveram fé. A palavra não foi acompanhada com fé. Por isso eles ficaram dando voltas no deserto, em círculos, 40 anos. E diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eu recebo esta palavra. Versículo 9 ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Deus descansou de suas obras. Esforcemo-nos, pois, por entrar neste descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amados, se nós vimos o exemplo do povo de Israel de desobediência, nós podemos então desviar desse caminho. Olha, eu não quero cair no mesmo exemplo de desobediência. Então o que eu preciso fazer? Receber a palavra com fé. E aquele que recebe a palavra por fé, ele anda nesses caminhos, porque a fé não é algo difuso, um sentimento vago. Não, a fé se traduz em frutos. Uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem frutos, essa fé não é uma fé verdadeira, está morta. A fé se traduz na vida, a fé se traduz nos frutos. Então eu creio, eu falo, eu creio, eu ajo, eu creio, eu trilho esse caminho. Se eu creio nisso, eu invisto a minha vida sobre isso. Então ele diz, porque qual é a âncora de garantia? Qual é o penhor da garantia? Qual é o tesouro nacional em ouros que vai garantir isso daqui? Se eu passo um cheque, eu tenho que ter dinheiro na conta para compensar o cheque. Qual é o dinheiro na conta que vai compensar isso tudo e vai garantir a vitória? Versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós não estamos gerando uma proposta aqui diante dos irmãos baseada em sentimentos carnais, baseada nos sentimentos de um pastor, de um homem. Não são os meus sentimentos, não é a minha vontade carnal, não é o meu desejo humano que eu os proponho. A proposta que está diante de nós é a proposta da fé. A proposta que está diante de nós é a proposta da palavra de Deus. E quando nós, ovelhas de Cristo, ouvimos a sua voz, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então nós estamos seguindo a boa palavra de Deus, nós estamos seguindo a verdade da palavra, nós estamos seguindo o caminho estabelecido pela palavra de Deus, e isso há de gerar em nossos corações o sentimento de Deus, a fé verdadeira, para que nós misturemos a palavra com a fé, e assim vivamos o repouso de Deus, vivamos um coração constante, porque confiamos no Senhor. Então lembre-se, amado, esse contexto geral, neste contexto geral que temos estudado, a perspectiva de Davi. Qual era a perspectiva de Davi? A perspectiva deste homem que era segundo o coração de Deus
era diferente da perspectiva dos ímpios. Olha, Davi amava a Deus e se deleitava na sua palavra. Ou seja, Cristo era o Deus, e em Cristo Jesus era o seu Salvador, mas era também o seu Senhor. O grande problema hoje é que a grande parte dos irmãos nossos tem Jesus apenas como seu Salvador, mas esquecem que Ele também é o seu Senhor. Olha, eu quero Jesus como meu Salvador, para me lavar dos meus pecados, para me perdoar dos meus pecados, para me levar para o céu e me dar a vida eterna, com ruas de ouro, prata, pedras preciosas, onde não haverá choro nem doença. Eu quero esse Salvador. Mas será que todos nós queremos também o Senhor? O Senhor Jesus, que diz: ande nos meus caminhos, seja fiel à minha palavra, mantenha a confissão da esperança, dê um bom testemunho, seja fiel à minha casa, tenha vida de oração. Porque nós entramos sempre, amados, e isso é um perigo muito grande, com muitas lógicas. Colocamos muitas lógicas para servir a Deus. Somos fáceis para ouvir a trombeta do mundo e o chamado do mundo, mas para ouvir o chamado de Deus, colocamos todas as pulgas atrás das orelhas, colocamos todas as lógicas, usamos de uma pseudo-sabedoria, que na verdade é uma armadilha que nós criamos para não servir a Deus, para não atender o chamado, para não colocar a confiança verdadeiramente em Deus. Lembre-se que Jeremias alertava para esse problema. As pessoas confiavam nas coisas exteriores, nas coisas materiais, nos estereótipos, mas o coração estava distante do desejo por Deus. O coração estava distante do desejo pela comunhão com Deus. Então Jeremias disse: olha, haverá um tempo em que eu vos darei um novo coração, eu lhes imprimirei na mente e no coração a minha vontade. E quando vocês me buscarem de todo o coração, eu mudarei diante dos vossos olhos a vossa sorte. Então, minha amada família espiritual, precisamos dessa perspectiva davídica, a perspectiva daqueles que amam ao Senhor, que também é uma perspectiva abraâmica. Você se lembra quando Abraão e Ló e os seus pastores estavam brigando? Abraão tinha a preferência de escolher para onde ia. Entretanto, Abraão deu a preferência a Ló e disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz que Ló observou as planícies e os lugares férteis e foi com seus servos e rebanhos para esse lado. Ló observou puramente os sinais humanos, os apontamentos humanos, somente o que a carne lhe mostrava como favorável. Abraão estava interessado na vontade de Deus. Abraão sabia que tanto para a direita, para a esquerda, em cima, embaixo, do lado do outro, Deus estando com ele, ele teria a sua bênção. Por isso Abraão prosperou. Então, amados, nós precisamos de ter essa perspectiva daqueles que amam a Deus, daqueles que se deleitam na sua palavra, daqueles que não querem jamais em nada roubar a glória de Deus, assim como Davi, a despeito de todas as vitórias que teve, ele se gloriava no Senhor e ele dedicava essas vitórias como vitórias dadas por Deus. Então, amados, muitas das vezes nós buscamos essa glória, buscamos esta fama. Nós precisamos nos colocar no lugar de servos, dizer: meu Deus, todo louvor e toda glória sejam dadas a Ti. Isso parece uma coisa simplória, meu amado, mas você sabe que esse é o ponto mais nevrálgico que existe, amado. Foi o ponto onde o próprio Satanás caiu. Ele deixou o orgulho crescer. Ele disse: serei como Altíssimo.
Esse foi o ponto que Satanás usou para a queda do homem no jardim do Éden. E Satanás disse, a serpente falou: olha, quando você comer este fruto, você será como Deus, você será como o Altíssimo. E nós temos uma tendência carnal a querermos nos colocar no lugar de Deus, ao passo que, se nós reconhecermos a nossa humanidade, a nossa falibilidade, e colocarmos total dependência em Deus, o próprio Deus, pela graça, já nos diz: tu és minha imagem e minha semelhança, assim como eu fui na terra, tu serás. De forma legítima, Ele te fará resplandecer a glória de Deus. De forma legítima, Ele te fará ser embaixador de Deus, porque você estará dando a Deus toda a glória e não se colocando no lugar de Deus. Por isso nós vemos hoje um grande esfriamento espiritual no meio de grandes igrejas. Igrejas que outrora eram pujantes, igrejas que outrora poderosíssimas, mas no momento em que a glória deixou de ser dada totalmente a Deus, e os homens e suas personalidades começaram a ser engrandecidas, onde pastores, padres foram considerados como semideuses, pessoas que não choram, pessoas que não têm sentimento, pessoas que, sabe, são altamente blindadas, pessoas, sabe, a glória foi roubada, a igreja esfriou-se. Nós precisamos verdadeiramente que grandes homens de Deus se levantem, e grandes homens de Deus sabem que são vasos de barro. Amado, imagina comigo o reboliço, você sabe, que gerou aos idos de 1500 na Reforma Protestante, quando a Bíblia não era permitida a ninguém ler, e as pessoas diziam que os padres e os santos, os homens eram santos, capazes de curar e capazes de fazerem as obras de Deus, eram santíssimos, eram verdadeiras santidades em pessoas, você sabe, acima de toda suspeita, acima de tudo. Imagina, meu amado, quando a Bíblia foi lida lá em Timóteo, quando Paulo diz: olha, dentre todos os pecadores aí, o principal sou eu, o principal carente da graça sou eu. Você imagina, amado, quando as pessoas: peraí, Paulo, o apóstolo São Paulo, dizendo que ele é o principal carente da graça, por dentre os pecadores sendo o principal, ele, Paulo. Então Paulo estava mostrando que a glória é de Deus, que tem o coração constante, não aquele que confia em si mesmo, mas aquele que confia em Deus, tem bons frutos e uma vida frutificante para a glória de Deus, não aquele que confia nas obras da carne, mas aquele que confia em Deus, tem uma vida pujante e uma vida cheia da glória de Deus, não aquele que busca a confiança da carne ou as alegrias da carne, mas aquele que busca se encher do Espírito e confia totalmente no Senhor. Então, amado, o justo confia em Deus, o justo profere a verdade, o justo anda nos caminhos do Senhor, assim como os salmistas e Davi sabe que de Deus vem a honra, de Deus vem o engrandecer para aqueles que nele confiam. Assim também, amado, o juízo vem sobre os filhos da desobediência. Então, ovelhinha amada, eu quero dizer para você, o ponto fulcral disso tudo, o ponto importante disso tudo, o ponto básico disso tudo, é a palavra que nós ouvimos e damos crédito. Estamos dando crédito a quais tipos de palavra que vem aos nossos ouvidos. Nós não podemos dar crédito a qualquer palavra, porque uma doutrina equivocada,
uma doutrina errada, uma heresia pode atrapalhar a sua vida. Se você dá ouvidos à carne, a uma palavra da carne, ou se você dá ouvidos a uma palavra de alguém carnal, isso é fermento, vai levedar toda a massa. Qual o tipo de palavra que você dá crédito? Assim sendo, é por meio da palavra de Deus que nós cremos. Nós vimos isso domingo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É por meio da palavra que nós vivemos. Disse Jesus no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por meio da palavra que somos sustentados. Disse Hebreus 1, que pelo poder da palavra Ele sustenta todas as coisas. É pelo poder da palavra que somos sarados, porque diz que esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, e uma vez enviada com poder, ela pode curar e sarar. É por meio desta palavra que guardamos puro o nosso caminho, disse o Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Desta forma, amado irmão, amada irmã, se tu ouves a palavra e as pratica, serás comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e esta casa não irá cair. Agora, se você ouve a palavra de Deus, se você ouve o estudo bíblico, se você ouve a palavra de alerta, o semáforo no amarelo, se você tem tempo de pisar no freio, ou tem tempo de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vem ao seu coração e você não ouve, e você permanece com o coração obstinado e rebelde para fazer a vontade do mundo e da carne, então você está avançando o sinal. A chuva vem, o rio transborda, o vento sopra e a grande ruína. Então a igreja de Deus, amado, está em tempo de construir a sua casa sobre a rocha. A igreja de Deus está em tempo, amado, de fazer uma grande obra neste mundo. E isso tudo, amado ovelhinha, ouça, pela clemência de Deus. Deus espera para ter misericórdia de nós. Se Deus nos tratasse pão, queijo, lei de talião, olho por olho, dente por dente, já teríamos sido consumidos, já estaríamos mortos. Então, amada ovelhinha, Deus espera para ter misericórdia de nós. Não façamos da graça libertinagem, não permitamos que a graça seja recebida em vão. Esse é o tempo da oportunidade, esse é o dia da salvação, disse Paulo aos Coríntios. Então esta é a clemência de Deus, que espera para ter misericórdia, espera para que nós, por Deus, sejamos levantados da queda, restaurados de toda quebra, possamos ver a glória de Deus agir, operar maravilhosamente. Esse é o tempo que Deus separou, amados, para que nós possamos sim ver a glória de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o dia. Agora, Salmo 89 diz assim a palavra. Venha rapidamente comigo nesses minutos finais. A pessoa diz: bispo, amém, eu creio, eu recebo esta palavra, mas me diga, como é que Deus procede se uma ovelha, se um filho permanecer na desobediência? Como é que Deus age? Olha que palavra tremenda, amado. Deus vai mudar a tua história esta noite. Salmo 89:30 diz assim a palavra do Senhor: se os seus filhos, não está falando dos lobos, está falando dos filhos, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões
e com açoites a sua iniquidade. Mas, contudo, entretanto, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, não serei falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Meu amado, eu quero terminar esta hora de culto. Já são 8h26, temos 4 minutos, dizendo para você, amada ovelhinha, aproveite a oportunidade. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Não faça da graça libertinagem para permanecer no pecado, não. Busque verdadeiramente mudanças, busque verdadeiramente mudar de vida, mudar os seus caminhos. Quando porventura seus pés resvalarem, quando porventura você cometer algum pecado ou equívoco, Deus é fiel, justo juiz para lhe perdoar. Jesus é o advogado diante do Pai que roga por nós. O sangue de Cristo já nos perdoou. Mas assim, de imediato, já volte-se para Deus, buscando a Deus. Busque incessantemente para que você consiga vencer essas limitações. Há quantos anos, há quanto tempo você tem perdido para algum pecado? Há quanto tempo você tem arrastado uma situação pecaminosa que já era para você ter se livrado dela, já era para você ter amadurecido? Atendendo ao tempo que você tem de convertido, já era para ser mestre na palavra, mas ainda é criança, ainda precisa de leite, ainda está no beabá. Amado, você não vai conseguir vencer limitações e barreiras na força da tua própria carne. Você precisa ler a palavra todos os dias, você precisa ter um momento de oração todos os dias. Ouça os devocionais que nós enviamos todos os dias. Enviamos um devocional em áudio e um devocional em texto. Ouça e leia esses devocionais diariamente. Medite na palavra diariamente. Não falte os cultos da igreja. Seja uma ovelha obediente. Busque crescimento espiritual. Você verá as limitações sendo deixadas para trás, as barreiras irão ser vencidas. Aquilo que hoje te envergonha, amanhã será dupla honra. Aquilo que hoje te fere, amanhã você irá consolar muitos que serão feridos. Hoje, onde você se sente fraco, exatamente onde Deus vai te fazer forte. O que você precisa, amado irmão, amada irmã, é de um coração sempre sincero diante de Deus, um coração sempre submisso a Deus, para que você diante de Deus, amado, pela palavra, tenha capacitação. Olha, eu já te digo de antemão, tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tu não és cauda, amado. Tu não és derrotado, tu não estás aprisionado, tu és mais que vencedor, tu és uma propriedade exclusiva de Deus, tu és cabeça e não és cauda, tu és uma pedra viva no Senhor. Deus tem mais para você, amado. A tua história não acabou. A tua história não acabou, a tua vida não acabou. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então buscar-me-eis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amada igreja, que a igreja de Jesus nessa terra se levante com grande poder e glória, sabedora que o poder não está em nós, o poder está em Deus. Nós somos vasos de barro,
Dentro de nós está o poder, em Deus. Ele é a fonte, Ele é a garantia. O seu Espírito é o penhor da salvação. Ele, tudo é dele, por meio dele, para ele. Põe a tua confiança em Deus. Você que tem confiado nos carros e cavalos, põe a tua confiança em Deus. Você que tem posto a confiança nas obras do mundo, da carne, nas coisas da carne, confie em Deus. Tenha ousadia, tenha coragem. Tenha ousadia, tenha coragem. Seja como Davi, esta noite, ainda que fosse um homem pequeno, de baixa estatura, de 1,5 metros, quando Golias estava amedrontando o povo de Deus, Davi se colocou e disse diante daquele gigante: hoje todos saberão que você tem afrontado a Deus e não aos homens, por isso Deus me dará a vitória. Amado, você que tem vivido intimidado, acovardado, entristecido, cabisbaixo, você que tem vivido às margens, às beiras da vida, você que tem permitido os teus sonhos resvalarem pelas mãos, você que tem permitido Satanás fazer uma verdadeira cirandinha na tua vida, na tua casa, você que tem permitido o mundo brincar com você. Olha, esta é a noite de você ser levantado por Deus. Esta é a noite de você ser curado. Esta é a noite de você ser restaurado. Esta é a noite de toda doença, toda chaga purulenta ser arrancada da tua vida, todo mal ser arrancado da tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que tu estás curado, sarado, levantado por Deus, em o nome de Jesus Cristo. Receba agora a coragem, a força, a unção de Deus renovada na tua vida, porque o amor e a graça de Deus estão sobre você. Eu termino lembrando, amado, você é uma ovelhinha. O diabo disse que você não era de Deus, ele mentiu. Talvez você abriu uma brecha, mas Deus esta noite pelos meus lábios vem me dizer, para lhe dizer a você: você é uma ovelhinha, você é de Jesus. Permaneça firme na rocha, ouça e pratique. Permaneça firme na rocha, confie de todo o coração no Senhor, e você será constante. Você será constante e verás uma grande construção na sua vida, que nenhum vento, nenhuma chuva, nenhum rio, nada vai destruir, porque Deus está no controle, conservando a tua vida, porque Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, pois confia em Deus. Tu és ovelhinha, a misericórdia e a graça de Deus estão sobre a tua vida. Descansa no Senhor, repousa em Deus, levante-se da queda, fortaleça seu coração, alegre-se em Cristo e viva a vida abundante e feliz que Deus tem para a tua vida. Que você tenha uma noite abençoada de graça e misericórdia. Domingo estaremos aqui novamente reunidos, online, às 9h20 e presencial na rua General Roca 340, rua General Roca 340, na galeria, aqui na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, presencialmente e online, 9h20 da manhã, neste próximo domingo, para glorificar e adorar a Deus, fechando o mês de fevereiro. Eu amo a todos vocês, obrigado pelas vossas vidas, pela vossa presença, obrigado por podermos cultuar a Deus juntos e adorarmos em espírito e verdade. Uma noite abençoada, amada igreja, graça e paz.